Olá pessoal, terceiro médio, tudo bom? Mais uma linha de história para vocês, aula 23, página 350 a 351. Nós vamos continuar no tema chamado Guerra Fria. Além da bipolaridade que nós tivemos após 1945, capitalismo e socialismo e vários conflitos em domínios territórios, cada um defendendo o seu interesse, e numa corrida armamentista muito grande, claro que a população está no meio disso e tivemos grandes mudanças nesse quesito em termos de população. A população mudou muito e claro que a guerra trouxe alguns benefícios tecnológicos e é nessa forma que nós vamos entrar agora na aula 23, que é conflitos do século XX, cultura e contracultura. O que nós temos nesse momento? Nós tivemos no fim da década de 50 uma mudança comportamental da juventude muito grande e que ela acabou acelerando os anos 60 numa mudança comportamental onde ela entrou com essas novidades que foram trazidas pela tecnologia de guerra à população. Então, nos anos 60, nós tivemos um boom de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, uma série de situações, imagens por televisão, onde entrou nos anos 60 uma série de informações que nós até então não conhecíamos. Então, é para vocês entenderem o seguinte, nós estamos entrando aí nesse momento na terceira revolução industrial. Mas nesse momento, nós estamos falando de um problema onde todo esse boom de tecnologia nova que ela entra e influencia num comportamento pós-guerra que era altamente repressivo, eles queriam gritar a liberdade. Então o adolescente foi o principal meio da aceleração dessas mudanças de identidade jovem. Chega de ser comandado por velho, vamos agora dar uma oxigenada. O que nós temos aqui nessa foto, símbolo dessa matéria, que vocês têm inclusive na apostila, é o Festival de Woodstock. Ele foi o símbolo das mudanças comportamentais, onde a liberdade, onde você podia usar seu corpo, onde você podia ouvir música, onde você não estava mais preso àquelas danças próximas uma do outro, onde você podia agora dançar livremente, não tendo mais aqueles padrões rígidos para a boa dança ou ao que era a boa música. Nós temos aí entrando o quê? O rock and roll. O rock and roll trouxe uma mudança primeiro sonora. A segunda nós tivemos a mudança onde as roupas mudaram. As roupas eram livres, eram abertas, coloridas, não eram mais sóbrias. Esse comportamento começou a mudar também com os cortes de cabelo, o Black Power, né? Onde nós temos também uma forma livre dos cabelos, não era mais aquele corte bonitinho, todo na régua, como a moçada fala hoje em dia. Ele podia ser despenteado, longo e desalinhado. Era uma forma que nós chamamos hoje, e na época era conhecido como movimento hippie. Eles tinham os convívios e a liberdade do amor, o questionamento do modelo da família, a forma patriarcal, e eles buscavam uma nova forma de convívio e relações amorosas. O amor livre, eles apregoavam isso. No âmbito cultural do rock, forneciam músicas mais radicais, fenômenos como Bob Dylan, Beatles, Jimi Hendrix e Rolling Stones surgiram e vocês curtem até hoje, né? Você vai tendo isso nos anos 60 e que você vai tendo no Brasil a implementação em 64, onde nós temos uma ditadura. E a ditadura faz os movimentos do jovem ter os festivais de música, que era hoje a Record, que é o Canal 7,
e que eles faziam movimentos culturais onde as expressões eram colocadas ali, onde você vai ouvir muito músicas de protestos, muito comuns nessa época, era Chico Buarque, Gilberto Gil, e que Gilberto Gil juntou-se a um outro grupo também que formou-se Tropicália, onde ele se juntou ao movimento hip, Woodstock, formando junto com Rita Lee e outros que eram acompanhados da sua época a fazer uma música alternativa brasileira, mas mostrando que era uma forma de expressão jovem. Então, existem músicas da época, que aqui nós temos aqui, Não Confie em Ninguém com mais de 30 anos. Ou seja, era uma revolução explicitamente jovem. Eles queriam aquele pessoal da velha guarda encostada, porque ele representava o ranço da guerra, uma série de coisas da repressão, e que ali eles queriam o grito da liberdade. Simultaneamente ganhava destaque a luta pelos direitos do homossexual e foco em reconhecimento e diversidade do plano da sexualidade e identidade de gênero. Isso é muito importante, onde nós temos a luta desses anos 60, ecos e que venceram essas lutas nos movimentos raciais. Nós temos Martin Luther King, ou seja, por isso o Black Power, a força negra, ou seja, movimentos que começaram a acontecer e que tiveram uma repercussão e reconhecimento por lei e na Constituição nos dias de hoje. Na França, nós tivemos em 68 jovens universitários contra a guerra do Vietnã, ou seja, eles começaram a participar de forma hábil e querendo mostrar pela mídia, que até então a televisão não existia de forma tão fácil, a tecnologia ajudou esse jovem a dizer, olha, nós estamos aqui e não concordamos com o interesse do Vietnã, que era mais uma peça do Kennedy junto a uma bomba atômica dentro e mirando a União Soviética. Então nós temos na Tchecoslováquia, hoje conhecida a República Tcheca, que a libertação política também em 68, que nós temos a famosa Primavera de Praga, onde tem um símbolo no centro de Praga, onde foram mortos estudantes que estavam reivindicando o direito e a forma plena, enfim, a guerra. Era paz, amor e rock and roll para eles. Era isso. Chega de opressão. E a contracultura contribuiu para que nas décadas seguintes fosse construída uma nova agenda política social em defesa dos direitos das minorias. Daí entra os direitos indígenas, o direito animal, das florestas. Começaram as reivindicações a partir desse jovem dos anos 60. Então, pessoal, para pensar o quanto vocês são modificadores, têm força e capacidade e que tem hoje a informação que ninguém esconde e que tem a possibilidade de refletir sobre essa informação e processar da sua forma livre e ter opinião própria sobre isso, coisa que as gerações anteriores eram formatadas de acordo com seus interesses políticos, não que hoje a gente ainda não tenha, mas temos maior liberdade. Então, gente, eu gostaria que vocês vissem as lições do plural e dessa apostila com muito carinho e me dessem um resumo sobre essa aula e me mandassem pelo meu e-mail. Tá legal, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.